E aí galera, aqui é o Adriano. E aí galera, aqui é o Caetano. E juntos somos os Cartas na Mesa. Esse é um podcast sobre você, pode acreditar. Fala galera, beleza? Adriano falando, junto com o Caeta aqui. Tamo junto, mais um podcast. E hoje a gente vai fazendo um formato um pouco diferente. Hoje a gente veio no nosso amigo aqui, no bar do Toquinho, né, pô, tomar uma cerveja, né, Caeta? Hoje o som ambiente aqui vai ser natural, não vai ser nada feito por celular, nenhuma tecnologia pra fazer esse som de fundo não, é tudo natural, tudo no ambiente mesmo, aqui num barzinho aleatório aqui da cidade. É isso aí, então tipo assim, não reparem o ruído, tá ligado? Assim, reparem, mas aproveitem. Reparem, mas aproveitem. Aproveitem, sintam-se em casa, né? Exatamente. Perfeito. E hoje a gente tem mais um convidado ilustre, que é o nosso amigo Rodrigo Almada. Ele é designer e a gente trouxe, obviamente, ele para conversar um pouquinho sobre essa situação das novas profissões, né? Como ele é designer e tudo mais. Claro que o design já existe há muito tempo, mas essa pegada do design digital, design gráfico, é algo que está se tornando muito mais forte do que nunca, né? Rodrigo, já dá um alô aqui pra galera. Fala aí galera, Rodrigo na área, tamo junto, vem fortalecer. Importante também, assim, a gente não vai ficar focado só no design, a gente convidou ele mais pra explorar esse assunto, né, de novas profissões em geral, né, porque hoje em dia tem muita coisa acontecendo, né, a gente tava até dando uma prévia de conversa aqui, a gente falou do YouTuber. YouTuber, por exemplo, é uma coisa nova, né, cara? Assim, o próprio YouTube já é novo, né, entre aspas, assim, a formato que tenha sido criado já tem um tempo, mas assim, a profissão YouTuber, do cara que vive produzindo vídeos no YouTube, é uma coisa nova, né, cara? Então, assim, e gerando dinheiro com isso, sabe? Então, é disso que a gente pretende abordar aqui, né? E o design é uma dessas coisas que você tava falando aí, que hoje em dia tá mais proeminente, assim, né, a profissão, né? É, e tipo, assim, com relação a essas novas profissões, assim, eu estudo um pouco de mercadologia já tem um tempo e eu consigo dar uma olhada um pouco na evolução disso. Por exemplo, tem uma profissão que eu vejo como indo à morte, que é o contador, né, por exemplo. Desculpa aos contadores, mas só para dar um briefing para vocês. Já existem algumas inteligências artificiais que elas já conseguem entregar os resultados de um contador, que é algo mais pragmático, que faz algo mais metódico, mensal. Vou dar um exemplo que é a Nuconte. A Nuconte tem a Nanda faz a contabilidade, é uma inteligência artificial. E então a mensalidade é muito abaixo. Então, tipo assim, o contador, ele de fato hoje está começando a se tornar um pouco mais obsoleto. Se não houver, obviamente, alguma mexida, vai ser uma profissão que provavelmente vai morrer. Então, assim, acho que um bom foco também nessa nossa conversa é isso aí, olhar um pouco para trás também, olhar um pouco para frente, né? Cara, igual eu li uma parada que era de advogado. Tipo assim, que processos iam ser também julgados por inteligência artificial. Porque se você tem ali uma parada que tá na lei, ele julga algumas coisas burocráticas, tem um algoritmo, né? E resolveu. E aí tirou o humano de tarefas burocráticas. O que, cara, de um lado hoje em dia tudo passa por esse robô, né? Assim, tem uma produção desses robôs. Não um robô, assim, essa máquina que parece um humano, mas esses automatismos das coisas, né? Pô, caixa de mercado hoje em dia também. Vai ser uma profissão que daqui a pouco provavelmente vai sumir, assim, né? Porque hoje em dia é tudo automatizado. Você pode passar por você mesmo, assim, as suas compras, tem lugares que fazem isso, né? Lá fora mais ainda, né, cara? A loja da Amazon, né? Já tem isso, né? Pô, e são profissões que os humanos vão indo embora, assim, né? E não necessariamente ser ruim, né? Isso pode ser ruim de algum sentido, de produzir desemprego e tal, mas isso pode ser muito bom para produzir novas liberdades, né? Para as pessoas produzirem outros empregos também, né? Outras maneiras de se relacionar. A gente falou já também um pouco sobre isso, mas eu acho que tudo uma questão de como a gente vai encadear essas paradas todas, né, cara? Pode crer. E assim, você falou uma parada muito maneira, Caeta, que é exatamente isso. A questão da renovação. A renovação não é tipo assim, a gente ficar estudando mais do mesmo, indo pro mais do mesmo, seguindo a mesma maré. A gente tem que criar novas ondas. Eu acho que essa é a grande questão. A questão, por exemplo, do YouTube, a questão, por exemplo, do que o próprio Rodrigo faz, que é uma rotulagem mais interessante, um trabalho digital design mais interessante, que gere um pouco, que agregue valor para poder gerar vendas através de estratégias. A gente entra num outro nicho aí muito interessante, que aí vamos numa vertente um pouco mais do marketing, que é uma coisa um pouco mais forte, vamos dar um ato publicitário mais interessante, que também
foge ao que a gente tinha de jornais, né, e entre outros, e a gente abre o leque. Então a gente cria novos profissionais muito interessantes. Cara, até esse lance que você falou do algoritmos, caralho, tipo, eu lembro que uma coisa que me incentivou foi que, tipo, a máquina, ela não consegue imitar a criatividade. Criatividade é uma parada inerente do ser humano, tá ligado? Sim, sim. E cara, isso rola muito nisso de novas profissões. Porque, tipo, por exemplo, eu sempre curti desenhar. Aí meus pais achavam que, uma parada legal ali pra incentivar, mas não que vai dar frutos. Mas eu continuei perseguindo essa parada, aí eu descobri o design, que não é desenho em si, sim, mas que puxa um pouco disso, né? E aí, cara, eu fui de cabeça. E tem muito essa parte do design, tem muito esse emprego das novas tecnologias, né, cara? Não vai escapar nunca de maneira nenhuma. Assim, mudou completamente, inclusive, a profissão, provavelmente, né? Cara, tem uma parada que eu vi que me deixou bolado, que teve uma agência lá da Rússia, sei lá, que eles fizeram uma inteligência artificial que desenvolvia marcas, só que eles botaram como se fosse um cara. Eles criaram um avatar e deixaram pra produzir as marcas de clientes, só que na verdade era o computador fazendo. Cara, que irado. Eu vi recentemente ter um jogo, né, não sei se vocês conhecem, é um Go. É um jogo chinês e eles inventaram uma inteligência artificial pra jogar com um cara que era muito sinistro em Go. Aí olha só que interessante que é a inteligência artificial, né? Você tem pessoas que não conhecem o jogo e botam na máquina vários jogos rodando ali pra máquina aprender. E ninguém que colocou na máquina sabe do jogo, sabe? E a máquina que no final acaba jogando melhor que o cara que joga muito. Isso que é bizarro das máquinas, sabe? Porque você tem uma inteligência artificial que aprende, entre aspas, sozinho, né? Sozinha, né? Porque assim, as pessoas que colocaram as coisas dentro da máquina só tiveram a criatividade de colocar os jogos lá, né? Reproduzirem as alternativas do jogo. Inserir as regras. Inserir as possibilidades do jogo. E a máquina foi calculando aquilo de tal maneira que ela aprendeu o jogo e os criadores dela não sabiam, sabe? Sim, é muito bizarro, né? Pô, mas fazendo um paralelo com relação à inteligência artificial, como vocês colocaram, ela entra numa... Eu até esqueci exatamente qual é o termo que se usa a nível técnico, mas a brincadeira é basicamente essa. Inteligência artificial, ela consegue ser muito boa em algo, tipo, muito matemático. O xadrez em si, esse jogo, por exemplo, algo nesse sentido. Então ela é muito boa, por exemplo, para o sistema de produção. Digamos que você tenha, sei lá, por exemplo, eu até estava trocando uma ideia com um amigo que trabalha com essa área, sobre essa questão, por exemplo, de seleção de frutas, né, de tomate, por exemplo. A inteligência artificial, ela sabe, por nível óptico, qual que tá maduro e qual que não tá, e ela mesmo já faz a seleção através de esteiras para poder fazer o estoque. É maravilhoso. Porém, pede para a inteligência artificial, por exemplo, caso a gente consiga robotizá-la, se desviar de uma mesa. Provavelmente ela não vai conseguir, porque é muito trivial. Ou seja, a inteligência artificial, ela não consegue fazer algo muito básico do humano, que uma criança de 2 anos consegue fazer, de 1 ano consegue fazer, porém, o lógico matemático dela é absurdo. Mas também tem assim, né, os carros hoje em dia também estão tendo essa percepção um pouco do entorno, tá ligado? De que eles estão começando a se desviar, assim, só eles percebem que existe um movimento ali, né, na frente, eles param até antes hoje em dia, né? Assim, utiliza-se das sensores, né? Dos sensores, isso aí. Os celulares também hoje em dia têm certos sensores também, né? Eles não liberam a tela inicial se você tá com a mão por cima. Mas assim, voltando no assunto da criatividade, que eu achei isso maneiro, e tentando retornar o que eu tinha falado sobre o jogo Go e da inteligência artificial, e essa parte da criatividade, eles fizeram um jogo dessa inteligência artificial contra o melhor jogador do mundo de Go, mas ele teve uma partida que o cara de Go ganhou da inteligência artificial, por mais que a inteligência artificial calculasse todas as possibilidades do jogo. É um fator humano, né? Ele teve um fator que escapou o possível das máquinas, sabe? E isso foi bizarro, foi a criatividade que o cara teve ali, que ele calculou a improbabilidade da máquina ali, né? Isso é bizarro. Cara, isso me lembra muito, até aproveitando como fã número 1 do Cartas na Mesa. Porra, que isso? A dica cultural, até aproveitar pra deixar, me lembrou muito Eu, Robô. O filme lá com o Will Smith. Vamos botar essa. Já que, cara, quando ele lança ele lança pra máquina lá do tipo, sobre pintura, sobre a arte, do tipo, a máquina não consegue. Aí o robô vai e lança de volta, mas você consegue? Do tipo, ele em si especificamente não consegue. E é muito uma parada, isso que você tava comentando, Adriano, talvez de espelhamento. Sim.
a máquina ela é analítica. Ela não tem a sensibilidade. Porém, se ela analisar o que a gente como humanos tem a sensibilidade de achar legal, interessante ou que toca os humanos, ela espelha isso. Então, o resultado final vai ser teoricamente o mesmo da gente fazendo. Sim, saca? Sim. Então isso é bizarro, saca? Cara, então, tipo, cara, isso que você falou fomenta muito o que ainda tem muito por vir, né, cara? A gente ainda tá engateando pra caceta com relação a isso, né? A gente, por exemplo, se parar pra pensar a nível tecnológico, a gente tem o quê? 30, 40 anos que a gente tá numa revolução industrial absurda, por aí, né? Ou seja, a gente tá no início ainda, do que a gente ainda pode explorar, né? O que a nossa geração começou vivendo em termos de era de informática até hoje, cara, que anos 80 até agora, 70, 80 até agora, é uma coisa absurda, sabe? O que a gente viu, sabe? Então, assim, a evolução foi muito gigante até agora, né, assim. Então, o que vem por aí a gente tá em meio explorado. É verdade, se fazer um paralelo muito rápido assim, é até bom a gente comentar sobre isso antes da gente falar até de outras profissões e tudo mais. Nossos avós, por exemplo, cara, eles eram da época que nem TV tinha, tá ligado? Era rádio mesmo e tal. As novas profissões é TI, né, cara? Que pelo menos aqui tá em alta hoje em dia, né, cara? É a galera que tá mais aí, né? Entende da parada. Tem um gráfico que mostra essa parada que é tipo, mano, a parada fica íngreme. De a quantidade de tecnologia que foi sendo gerada nos últimos anos em comparação com esse período aí de, tipo, a televisão, rádio e tal. A parada foi exponencial, né? Sim. Então, tipo, é bizarro. E aí você fica pensando o que vai ser substituído daqui pra frente e o que vai ser criado, que a gente nem tá ligado, né? Porque, cara, querendo ou não, são novas eras, né? Trazendo um pouquinho agora pra pegada, a gente deu uma explorada assim em âmbito geral, né? Como é que estão as nossas evoluções, né? Trazendo um pouquinho agora para a questão das profissões em si, né? A gente falou um pouco do design, falamos um pouquinho do marketing, falamos um pouco sobre a questão do contador que vai provavelmente morrer, caixa. E até o TI que tá agora aparecendo também. Isso. Então, tipo assim, eu acho que a grande pegada, cara, eu sou muito amante de história, assim como você, Caetano. Sei perfeitamente disso. A melhor coisa pra gente conseguir entender o que a gente precisa olhar pra frente é olhar pra trás. Porque a gente consegue ver, por exemplo, um caminho que desenrolou até o momento e nos dá uma certa visualização do que vem pela frente. Vou dar um exemplo para vocês. A gente está vendo crescendo uma área mais eletrônica, mais de inteligência artificial. Ou seja, o que é muito automático, né? O que é muito banal, cara, isso com certeza será substituído. Por exemplo, o representante comercial, né? Que não é um vendedor, né? Só um detalhe muito importante. O representante comercial é aquele cara que faz as relações com o fornecedor e com a sua empresa. Cara, os e-commerces e os marketplaces estão acabando basicamente com esses profissionais. O representante comercial ele está se tornando altamente obsoleto. Por quê? Eu preciso daquele fornecimento simples. Eu entro no marketplace daquela empresa ou entro no e-commerce daquela empresa, faço os pedidos e acabou. Eu escolho a metodologia de just-in-time, eu escolho se vai ser estoque mínimo, se não vai ser, como vai ser a minha entrega e acabou. Ou seja, quem faz a logística da minha vida sou eu. Então, o que acontece? A gente acabou... Desculpa a moto, né, gente? A gente acabou... Não é feito de celular. A gente tá... Aqui é raiz. Aqui é um podcast raiz mesmo. Ou seja, a gente chegou numa situação onde... Beleza, o representante vai morrer? Beleza, mas e o estoquista? E o cara da compra? Ele está se tornando mais interessante. O cara da compra precisa de feeling humano. Ou seja, esse é um cara que pode se especializar e fazer da sua profissão uma coisa muito nova, muito mais interessante. Mano, as coisas vão começar a ter uma determinada direção, assim, né? A sociedade vai incorporar essas novas tecnologias de uma determinada maneira, sabe? Então, se a gente for incorporar criticando as novas tecnologias em termos do que ela vai produzir socialmente, de desemprego, porque, cara, é uma coisa que vai acontecer, né, assim, as novas tecnologias, antigamente já se questionava a Revolução Industrial por causa disso, né, cara, porque automatizando determinados setores você vai produzir, vai tirar emprego de determinadas pessoas.
Sim, vai tirar determinadas pessoas do emprego, mas você vai colocar outros empregos em jogo, né, cara? E gera outras coisas. Tem um exemplo bem clássico disso no nosso dia a dia, bem recente, que é essa parada de Uber e táxi. Que foi um aplicativo e, tipo, ficou essa parada, não, é uma parada nova e os caras não querendo, e teve a galera que, não, então eu vou pro Uber simplesmente, porque eu vou continuar fazendo a mesma atividade, só que aliada à tecnologia. E tinha a galera raiz ali que, tipo, não vou ceder. Tipo, minha profissão não vai morrer, sabe? É a mesma coisa, cara. O motoboy nunca teve tanto trabalho da vida, tá ligado? E também isso vai sendo incorporado nos subempregos também, porque, assim, sem falar mal de marca nenhuma, né? Você vai produzindo uns vínculos empregatícios, às vezes, tênues demais, assim, também, né? Sim. Outra moto. Normal, tranquilo, é entregador de pizza que a gente tava falando sobre ele agora. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Mas enfim, isso vai criando vínculos empregatícios que não são muito fluidos e que não tem certa consistência ainda, né? Então, assim, tudo isso vão ser novas incorporações que cada sociedade vai fazer, né, cara? Então, assim, são novas reivindicações que vão aparecer, são novas exigências, novos direitos, novas liberdades e novas escravidões, certamente. Então, assim, vai ser tudo uma maneira como a gente vai incorporar e como a gente vai lidar juridicamente com isso também, né, cara? Essas questões até legais, né, elas têm que ser mudadas. Por exemplo, a criação do MEI foi algo que eu achei bastante interessante porque te dá uma autonomia. De tipo, você poder fazer seu próprio trabalho, não importa muito bem o que você faz. Por exemplo, você, por exemplo, é um motoboy. Você pode ter o seu meio e prestar um serviço para uma outra empresa. Tem empresa que tem bem interessante. Tem empresa que contrata MEI, né? Isso. Mas isso também tem isso tem um problema também, né? Porque você de alguma maneira não se responsabiliza por determinadas coisas que aquela pessoa vai ter. Os direitos de carteira de CLT não chegam nessas pessoas, né? E são cada problemas um faz o seu. Exatamente, são problemas que a sociedade vai ter que lidar também com as instituições vão ter que mudar de alguma maneira, né? Com esses novos corpos, com esses novos trabalhadores, que tudo vai acontecendo, né? Então cada vez mais a gente vai vendo trabalhadores diferentes aparecendo no meio social, né? A gente era acostumado com aqueles homens das fábricas, os operários. Hoje em dia a gente não pode falar tanto de proletariado, né? A gente vai falando de outros... É muito mais fluido mesmo, né? Tipo, e é louco porque como são paradas novas, acho que os próprios órgãos reguladores não sabem muito bem onde encaixar essa parada, sabe? Porque de um lado é o que você falou, você pode estar... assim, trazendo certas escravidões, pro outro lado você não sabe onde tá se encaixando aquilo, né? Outra moto, galera, hoje tá frenética, né? E olha que a gente tá gravando isso aqui quase meia-noite, mais de meia-noite. Cara, e tipo, essa parada do meio que você falou acontece até muito na área do design. Tipo, tem muito do freela, né? O cara que é freela. E acontece muito de ter a galera que é explorada pra cacete, que sei lá, um logo ali, 50 conto e tal, e aí se fode reclamando da profissão. E tem a galera que, por outro lado, sabe valorizar a parada, mostrar o valor no trampo ali e ganhar uma grana bem mais interessante, né? Então, tem esse lado também de saber por onde trafegar ali pra gerar valor pro cara, né? Tipo, saber precificar o seu serviço, saber qual a sua mais-valia mesmo, né? Do que você investiu de conhecimento, né? Essas coisas todas são bastante importantes, né? Tem até uma parada que eu sempre gosto de trazer, principalmente para essas profissões novas, assim, pegando pro meu lado, é muito clichê, mas é o bagulho de fazer o que você curte fazer. Porque, tipo, isso dá uma puta diferença. Um lance é você fazer uma parada que você tem zero tesão. Tipo, sempre vai ter problema, qualquer profissão que você vai fazer. Mas quando você tem tesão de produzir aquilo, você aguenta os pepinos do dia a dia. Você tem uma certa resiliência ali. Sim, com certeza. E isso eu vivi muito no design, tá ligado? Ou seja, essa questão um pouco mais B2B, né? Te gera um pouco mais assim, se você realmente tem cabeça, né? E sabe o que quer, você tem um pouco mais de liberdade para poder trabalhar com aquela sua situação, né? E te dá uns resultados mais interessantes, né? Também tem isso que é muito importante, né? Sim, total. Tipo, eu vejo muito que, assim, o mercado de design especificamente, né, que eu conheço, ele é, tipo, considerado bem saturado.
Mas se é uma parada que você curte, você se especializa, estuda mais e tá antenado com essas novas tecnologias, você sabe aproveitar essas novas inteligências artificiais que possam surgir, tipo, dá pra você viver dessa parada, saca? E assim como eu imagino qualquer outra nova profissão que seja algo que você esteja afim de fato de fazer, sabe? Isso aí. Cara, e uma coisa interessante, né? Eu fiquei pensando isso recentemente, né? Porque a gente cobra muito experiência profissional das pessoas. Sim. Com essas novas tecnologias isso fica cada vez mais difícil de determinar, né? Porque, por exemplo, você é um professor, a gente dá aula, né? Você exige uma experiência, às vezes, burocrática da coisa, né? Uma carteira assinada, uma experiência contratual da coisa, mas às vezes nem sempre as aulas passam por aí, né? Às vezes você pode dar uma aula por YouTube ou até por outras plataformas, hoje em dia tem muitas outras plataformas. Um Superprof, por exemplo, que você dá uma aula particular, uma aula de reforço, por exemplo. Não estou fazendo propaganda, tá? mas você dá essas aulas e você tem as instituições, às vezes, que passam por burocracias que não condizem mais com as novas maneiras de fazer a profissão, né? Isso é muito bizarro também, cara. Exatamente. Ainda te falo mais, cara. Você tocou num ponto, assim, que é muito chave, pelo menos na minha percepção. Cara, essa questão de ter uns cursos muito banalizados, assim, tipo, cursinhos bobos, assim, qualificatórios, né? Qualificantes, sei lá como é que se fala, profissionalizantes. Que, cara, você vê que o cara só quer ganhar dinheiro. E que, tipo assim, o cara, às vezes, o seu professor, ele nem é exatamente formado, é só um instrutor. O cara tem uma base livre de saber, assim, só que não direcional. E, cara, no final das contas, você tá pagando a porra de um certificado. De que adianta você botar mais um certificado no seu currículo? Entende? Beleza, pro seu currículo vai ficar maravilhoso, vai ficar com vários recheios. Porém, mano, quando você chegar lá na hora do vamos ver de fazer o negócio, aí são outros 500. Cara, eu vejo isso muito na minha área, porque, tipo, tem muito dessa parada que é ensinar você a mexer com software, né? Amarrando com isso que a gente tá falando, é mexer com a tecnologia. Mas isso não te faz designer, você ser o operador de máquina. Porque design em si tem muito mais a ver com percepção, com você resolver um problema. E então, tipo, a tecnologia é só ferramenta, mas sempre vai ter o operador por trás dessa ferramenta. Talvez o modo de operar mude, então talvez, sei lá, um designer ou qualquer pessoa do futuro tenha que ter mais conhecimentos para controlar a tecnologia que vai de fato fazer o operacional da parada. Mas, tipo, ainda vai ter a pessoa ali especialista pra botar a inteligência ali por trás, sabe? Exatamente. Exato. Tem que ter um programador, tem que ter um cara que entenda da parada pra botar pra funcionar, cara. Voltando um pouquinho na era dos sites, né? Claro que os sites ainda não morreram, né? Ainda tem uma boa era aí, inclusive tá tendo um grande avanço com relação a isso. Um site mais de captura, tá tendo uma estratégia um pouco mais de venda com relação aos sites nesse momento, mas os sites, eles te passaram muito pelos blogs, né, cara? E que te exigiam um pouco de um mínimo de linguagem, entende? Só que, tipo, é aquela parada, tem sempre um cara que tem que fazer a parada. O negócio não vai se fazer sozinho. Essa é a grande questão. E existem também diferenças, por exemplo, hoje em dia tem várias paradas de ferramentas pré-prontas, por exemplo, um bagulho lá que você coloca o nome e ele gera marcas pra você, ou então que você constrói o site ali sem saber essas paradas. Só que você precisa dos fundamentos pra isso realmente resolver os problemas daquele cara, exato. É tipo o fotógrafo, tipo, o lance do fotógrafo, claro, o ferramental, a tecnologia da lente, o ferramental que ele precisa ali é importante, mas o de fato que faz ele ser fotógrafo não é isso, é o olhar dele. Exato. É o modo que ele faz um recorte da realidade e traz aquilo numa moldura, numa foto daquele momento, saca? Sim. E isso, se você, sei lá, dá uma câmera pra um cara que, tipo, não manja nada, vai ter pixels pra caralho, mas não necessariamente vai ser boa. Isso me lembrou, a gente tá acabando saindo das Olimpíadas também, né? Teve muito na natação aquela discussão dos trajes tecnológicos, né? Você lembra? Hoje em dia ninguém mais usa os trajes. De tubarão, né? Que era com pele de tubarão, de golfinho, sei lá, de qualquer coisa, de algum animal que nada pra cacete. Aí eles questionaram isso porque isso,
fazia com que aumentava a performance dos atletas. Mas você dá aquilo ali pro Michael Phelps e pra mim, o Michael Phelps nadando de sunga, peludo, ele vai me ganhar com o que ele traz. Então assim, de sombreiro. Exatamente. A questão não tá passando muito somente pela tecnologia, assim, no sentido ela simples e pura e simplesmente, né? Mas assim, da maneira que a gente tá articulando e agenciando com ela, né? Como a gente usa o nosso corpo com ela, né? De alguma maneira, né? Exatamente. Então olha só que bacana que a gente chegou aqui. A gente chegou num cerne muito interessante. Tem a tecnologia, tem tudo, na verdade, que tem ao nosso redor, conhecimento e tudo mais, ferramentas. Agora, a grande questão é, você é especialista naquela parada? Se você é especialista que eu digo, saber fazer, ter um talento sobre aquilo ali, você inclusive investir no seu talento sobre aquela situação, você sai na frente. Essa é a grande questão. Não é só simplesmente porque tá mudando você vai ficar sem. Não, você tem que achar a sua parada, você tem que achar o seu talento, tem que achar o seu quê, o seu X e investir naquilo ali, que aí você vai ser uma das grandes pessoas, uma pessoa um pouco mais diferenciada no mercado. E claro, obviamente, terá demanda para você. Acho que isso é uma boa questão, não é isso, Caio? É isso aí, cara. A gente vai sempre passar pelas melhorias que a gente pode trazer para aquilo que a gente está usando e as novas ferramentas que a gente tem para produzir aquilo que a gente gosta, né, cara? Não é simplesmente ignorar aquilo que está acontecendo de novo, dizer que eu gosto da maneira antiga e vai ter que ser assim porque as novas tecnologias são maneiras de alienar as pessoas. Não, cara, a gente tem que começar a se ajustar a essas vertentes novas que estão aparecendo aí, se juntar elas de alguma maneira que não produza a mesma coisa simplesmente, né? Também não dá para você ficar repetindo os moldes antigos dentro das novas tecnologias, né? E você tem que juntar com ela de alguma maneira que produza algo novo, interessante para aquilo ali, né, cara? Exatamente. Porque é um problema, inclusive, das aulas hoje em dia, que as aulas passaram... Eu tô falando muito de aulas, assim, né? Porque professor, né? Mas assim, no sentido de que as aulas no meio virtual não podem se tornar iguais, né, as aulas que são dadas em sala de aula. Então tem umas dificuldades em relação a isso, né? Você vai ter que criar um outro tipo de professor também, né? Um aluno que não vai ser tão preso ali sentado na carteira e ficar olhando pro professor e aceitando tudo que ele diz quietinho e passivamente. Já era hora. E o professor que fala e escreve no quadro. Então, assim, hoje em dia isso acabou e não basta simplesmente você dar a mesma matéria, né? Numa plataforma, sei lá, qualquer, né? Então, assim, porque fica até muito conteúdo, fica muito mais cansativo você dar a mesma matéria online do que ao vivo. Então, sim. Você tem que articular umas novas maneiras de compor com isso, né? Sim. A criação de material, você entregar algo dinâmico de questão de tarefas, questão de não exatamente provas, né? Tipo, eu sou um cara altamente contra provas, mas eu digo com relação à experimentação mesmo daquele conteúdo. Claro que é importante você explanar o conteúdo, como todo professor, mas trabalhar de uma maneira diferente, né, cara? Exatamente, fazer de algum... aí é que vem a grande questão. O professor, ele é um cara inventivo. Pelo menos o professor de sangue, vamos botar assim, né, o não instrutor, ele é um cara inventivo, ele precisa ser inventivo para poder criar novas coisas. Cara, é o lance de se adaptar, sabe? E eu vejo isso muito agora, tipo assim, na empresa lá, a gente tá com um time, com uma galera que tá estudando agora, e eu vejo muita frustração do mercado versus o ambiente acadêmico, essas paradas que, tipo, não reflete a realidade, não tem essa inventividade, não tá adaptado, sabe? Então, igual o Caeta falou, foi-se o tempo do que o cara que tá ali passivo só vai escutar o cara falando e deu, sabe? Não, ele quer botar a mão na massa, ele quer ver o que tem de novo, ele quer explorar as novas tecnologias, né? Sim. Então tem que ter esse acompanhamento das instituições que seja, né? De quem produz esse conhecimento. Cara, inclusive isso é um assunto para um outro podcast que a gente pode fazer, que é exatamente essa questão do que a academia entrega ao mercado. Eu acho que poderia ser algo que a gente pode explorar, né, com relação a isso, com bastante tempo, inclusive, né? Sim. O que a academia tem entregado ao mercado aí.
A gente vai sempre tocando nesses assuntos assim, né? As coisas vão meio se encostando, mas com certeza pode produzir um podcast novo e todos os assuntos vão convergindo de alguma maneira, né? É isso aí. Então, gente, olha só, já batemos meia hora e como vocês sabem que a gente é muito diferente, o Rodrigo, obviamente, ele não se apresentou. Então ele vai se apresentar no final do podcast. Conta um pouquinho aí pra gente. Era só pra vocês assistirem até o final, pra você conhecer o... Exatamente. Inclusive, ó, fala um pouquinho sobre a sua empresa, fala um pouquinho sobre o que você faz e, cara, motiva a galera. Cara, então, Rodrigo Almada, eu sou designer estratégico na Do Pixel Design. Vão lá seguir a gente no Instagram. A gente trabalha principalmente com criação de marca e embalagem de birita, aproveitando que a gente tá no bar aqui. E, cara, a mensagem final que eu gostaria de deixar aí pra galera é o lance de, tipo, cara, seguir em frente e abraçar a inovação. Vai rolar do pai falar, putz, mas isso não vai dar grana, isso não vai dar não sei o que. Eu vi muito isso quando eu falei que queria ser designer e tal. Designer, que porra é essa? E cá estou eu, vivendo com a parada que eu amo, com a minha equipe. Então é isso, galera, vão firme. Então, olha, aproveita que quem trouxe o trunfo hoje foi o Rodrigo. E, gente, não desanima porque tem muita área para explorar. O importante é vocês olharem o que vocês têm de talento e investir nisso daí. Investir no que vocês têm para botar para frente aí no mercado. É isso, o trunfo na mesa ficou com o Rodrigo agora. Peguem a carta dele e continuem conosco. Espalhem aí a gente. Abraço, gente. Até a próxima. Então é isso. Grande abraço e até a próxima, galera.